Mercado de Ação, o seu programa das terças-feiras, sempre às 22 horas e 30 minutos, com reprise nas quartas-feiras e aos sábados às 8 horas da manhã, traz hoje Paulo Coelho, profissional com larga experiência na área funerária, tendo sido presidente do Sindicato das Empresas Funerárias do Estado do Rio Grande do Sul por um longo período, e vai abordar conosco hoje a questão do processamento do luto nas pessoas. Cada pessoa tem, enfim, uma forma de conduzir isso e a forma como isso pode afetar a empresa que não conhece ou não sabe respeitar esse processo. Vamos receber também Luiz Henrique Lopes, conhecido por Balau. Balau é presidente da Escola de Samba da Glória, que vai nos brindar, ao final da sua entrevista, com um pequeno trecho do samba enredo do qual ele é o autor, que nos traz uma mensagem muito bonita. Fique conosco, voltamos num instante. O Mercado de Ação está de volta e agora recebendo Paulo Coelho. Paulo Coelho já esteve conosco aqui, que não é o escritor, mas além de ser um dos administradores de um dos CAR, Centro Administrativo Regional, né, da Prefeitura de Porto Alegre, ele também foi presidente. A sua atividade empresarial ela está vinculada à funerária e ele foi presidente do Sindicato das Funerárias também, durante um período bastante grande. E oportunizando que nós tivemos agora, a questão de 2 semanas atrás, o Dia dos Finados, onde se homenageia e se cultua, enfim, as pessoas que já não convivem mais conosco, estão no Oriente Eterno, oportunizou que a gente pudesse discutir um pouco os aspectos psicológicos do luto sob o prisma da empresa, porque isso acaba às vezes não sendo bem absorvido ou não se lida muito bem dentro da empresa com isso, né, Paulo? É verdade. É verdade. O luto, a perda em si é um fato que todos nós temos que elaborar e aprender a como trabalhar ele durante nossa existência. E isso no meio empresarial também é importante que tenha-se o conhecimento de como trabalhar isso para minimizar os prejuízos que se tem, com certeza, porque a gente não veio preparado para perder. Fato. Mas as empresas não estão preparadas para isso, né? Porque assim, o funcionário tem tantos dias para faltar porque aconteceu tal tipo de problema, num dos casos o óbito de um familiar, e passou aquele período, ele deve voltar bom, lépido, faceiro e eficaz. E não é bem assim, né? Correto, isso falta um tempo, porque a elaboração de um luto pode levar até 9 meses. A partir de 9 meses já se torna uma situação patológica, mas até 9 meses pode ser levado o prazo que seria considerado normal pelos especialistas em psicologia para que se elabore o luto de uma forma eficaz. O luto tem fases. Correto. Podemos esquematizar isso? É possível. A primeira fase é a fase da negação, né, que é aquela que ocorre imediatamente após a perda, aonde a pessoa se revolta e começa a negar, né, não acreditando que aquilo aconteceu. Aquilo não está acontecendo. Eu vou acordar, é um pesadelo, e isso leva algum tempo para acontecer. A primeira fase, a segunda fase vem a fase da raiva. A raiva, então, é aquela situação aonde a gente tenta colocar para fora aquela dor que se sente, né, por aquele fato acontecido. E logo depois, né, vem a questão da perseguição. Só comigo que acontece isso só está acontecendo comigo, como a gente sabe muito bem que não, que acontece todos os dias com muitas pessoas, mas essa então seria a terceira fase. E por fim vem a fase da aceitação. Isso pode acontecer tanto numa situação básica, daquele ciclo inicial de 24, 48 horas, logo depois do óbito, que seria assim uma forma condensada dessas fases, que depois ela vem se desenrolar ao longo do tempo, e aí que pode levar até aqueles 9 meses para que a poeira baixe, que as pessoas comecem a aceitar realmente o que aconteceu, que aquela perda foi uma perda efetiva. Por isso a necessidade então de se trabalhar bem na questão do velório, né? Porque o choro do velório
ele deve ocorrer durante o velório. Por isso que muitas vezes a gente... Aquele velório curto que se faz, vamos rápido, problemas de conservação do corpo, isso não seria prudente, não seria saudável? Do ponto de vista psicológico, não seria recomendável. O corpo não tem, hoje com as técnicas de... Tanatopraxia. Tanatopraxia. Não tem mais problema de decompor, enfim, não, essa questão de cheiro. Não, nada disso. É extravasamento de líquido, odor, nada disso mais acontece se for preparado de forma adequada. Podendo ficar até 15 dias o corpo exposto à temperatura ambiente sem nenhuma deformidade. Então, a questão do velório hoje é muito mais pela necessidade que as famílias têm pela vida agitada e tudo mais, do que por uma necessidade real biológica da decomposição do corpo. Na Europa e nos Estados Unidos se percebe, a gente vê muito pelos filmes, é uma semana de velório, às vezes um pouco mais. Correto. A que se deve essa diferença? Existe uma questão cultural envolvida ou alguma coisa além disso? Não, vai desde a questão cultural quanto à questão mercadológica. Nos Estados Unidos, eles buscam sempre a valorização desse acontecimento como sendo um evento social. O velório não é apenas um ato de despedida, é muito mais que isso. É uma forma de homenagear de fato uma pessoa que foi importante para aquela sociedade, para aquela família, onde os amigos vêm para fazer essa valorização. E nos Estados Unidos tem muita gente de fora, de outros estados. Então, nos Estados Unidos, por exemplo, acontece velórios de uma semana. Isso é muito normal. Em horário comercial, a casa funerária recebe as famílias e faz o velório das 8 da manhã às 6 da tarde. Depois o corpo é recolhido, vai para a câmara fria, que não seria necessário, mas acontece, se colocar na câmara fria, no outro dia vem novamente até o final desse ciclo. Bom, permite também uma melhor elaboração do luto pelo prazo. Com toda certeza. Por quê? No momento que a gente pode programar como fazer essa homenagem, nós podemos pensar em questões das flores, né, do que a pessoa gostaria, o que ela gostava em vida para fazer homenagens em vídeos. Né? Claro que aquilo tudo não é para confortar quem já foi, porque quem já foi, já passou. Já foi. Mas sim para confortar aquelas pessoas que estão ali sofrendo. Nós vamos no velório para homenagear uma vida que foi vivida, mas também para mostrar a nossa solidariedade para aqueles que ficaram e que eram caros para aquela pessoa que se foi. Tu falaste um aspecto do velório longo, como nos Estados Unidos, o aspecto mercadológico. Certo. Qual é o aspecto mercantil desse processo? Nos Estados Unidos as empresas são empresas em cidades menores normalmente, né? São muitas cidades pequenas, onde antigamente as capelas velatórias que eram na própria sede da empresa, elas ficavam sem utilização durante boa parte do mês. O empresário, vendo essa situação, também começou a investir nessa questão. Se eu tenho 10 óbitos por mês, eu ficaria então com um velório de 24 horas, né, de um dia, ficaria com ela ocupada durante não mais que 10 dias. Ainda considerando que alguns velórios aqui no Brasil, por exemplo, acontecem das 8 da manhã ao meio-dia. Então lá eles buscaram alternativas para mexer com esse mercado, onde essa capela que ficaria ocupada 24 horas para cada sepultamento passou a ficar uma semana ocupada. E eles conseguem então dar todo um suporte para aquela família e o acolhimento, que é muito importante. Sim. Paulo, por que se comemora o Dia de Finados? É uma forma de reverenciar a todas aquelas pessoas que já construíram o que nós temos hoje, que nós chamamos de mundo. Ainda está associado ao processo do luto? Também ele faz a referência à questão do luto, porque a gente tem que ver, tem que compreender que se nós estamos no mundo como nós estamos hoje, é devido a essas pessoas que foram caras para nós, né, que construíram, que nos deram instrução, que mostraram o caminho da vida, e para aquelas grandes pessoas, para aquelas personalidades mundiais, também fazer essa homenagem. Quais são o tipo de prejuízo para uma organização empresarial pode trazer a empresa não respeitando o luto do seu colaborador?
Porque se comporta em tempos diferentes, situações diferentes. Claro. Um luto mal elaborado, ele leva a patologias. Isso significa que nós vamos ter uma pessoa trabalhando doente. E isso vai desencadear desde o alcoolismo ao uso de drogas, depressão, isso tudo vai surgir. Contamina o ambiente. Com toda certeza, com toda certeza. Acaba tendo também um pouco o apoio, poxa, trataram mal, coitado, não foi respeitado. Acaba tendo muito mais que uma pessoa só demonstrando um problema, uma insatisfação e, consequentemente, na sua produtividade, no seu dia a dia. Sem dúvida. Quando nós percebemos que a empresa não trata bem um dos colaboradores, não é contra aquele colaborador. Mostra que a empresa não tem um cuidado com o seu corpo, né? Isso significa que se uma pessoa, se o João não está sendo bem tratado nesse momento de crise, por que eu seria bem tratado quando esse momento chegar a mim? Isso vai desmotivando, isso é um problema muito sério. A velha história de para que eu vou vestir a camiseta? Até porque hoje nós não apenas vestimos, né? Nós temos que, além de vestir a camiseta, nós temos que suar a camiseta, pela organização. Tem empresas que oferecem algum tipo de suporte? Sim, muitas empresas. As melhores empresas do segmento funerário, elas disponibilizam para as famílias dos seus atendidos serviços de acolhimento, com assistência social, com a parte psicológica, com reuniões periódicas. Isso tudo faz parte de uma forma de acolher não só o público externo, mas também o interno, porque o profissional que atua no segmento funerário também precisa de uma preparação especial, porque ele precisa entender que ele vive todos os dias, né, com essas perdas, mesmo não sendo dele, e como nós não perdemos a humanidade em trabalhar nesse segmento, nós temos que entender que nós precisamos tratar do nosso profissional porque ele vive uma carga muito forte diariamente. Claro. Tem aspectos culturais envolvidos, nós falamos antes do Dia de Finados, né? Tem alguns locais em que ele é pura festa. Aliás, tem locais em que o velório ele se manifesta de uma forma muito alegre. O povo cigano é um exemplo disso. O povo cigano faz festa durante 5 dias, direto durante o velório. O México, o dia de finados, para eles é uma festa total, onde as pessoas se vestem com as roupas das pessoas falecidas, se vestem de caveiras, fazem quase que um carnaval. Que tipo de manifestação se pode trazer de forma em que as pessoas possam lembrar no momento de precisão? A primeira coisa que a gente tem que deixar muito claro, esse tipo de contratação deve ser feita por uma questão de confiança. Então, primeira coisa é não aceitar que alguém aborde oferecendo esse serviço. Primeira coisa. Porque se alguém vai oferecer esse serviço, vai ter algum problema. Isso é certo. A empresa que está fora da sua sede, buscando oferecer esse serviço, algum problema tem. Vendedor externo pegando na porta do hospital. É irregular, isso é irregular. Em Porto Alegre, inclusive, isso é tratado como uma falta gravíssima dentro do segmento funerário. É passível de multa. As empresas devem ser procuradas. Devem ser procuradas. Então, que indicação a gente pode receber? A indicação de um amigo. Aquele amigo que foi bem tratado, que foi bem acolhido, então esse é uma boa indicação do amigo. Depois disso, se preocupar se a empresa faz uma preparação do corpo de forma adequada. Se ela tem uma sala de tanatopraxia, tá? Tanatopraxia é aquela técnica então de preparação de corpo que serve para fazer a higienização interna e externa do corpo, garantindo que ninguém vai levar do velório nada além da saudade, que não vai levar para sua casa uma doença infecto-contagiosa. Então essa é mais uma dica. E depois, claro, dentro da medida do possível, das suas condições e tudo mais, fazer um velório que tenha um tempo de duração razoável para que possa efetivamente elaborar bem esse luto. Paulo, ficamos por aqui. A tua experiência ela é bastante útil. Espero que demore para usar, mas um dia todos nós vamos precisar. E ficamos por aqui então. Retornamos em seguida.